Em relação à quantidade de água, né, que vai permanecer no nosso corpo, ela vai ser resultante, na verdade, do balanço hídrico, que vai ser o saldo da entrada e da saída de água no nosso organismo. Só que esse balanço hídrico, embora a gente trabalhe a grosso modo, né, considerando a entrada e saída de água, não é tão simples assim, não é só a água entrou e a água saiu, né? A gente tem vários processos metabólicos que vão atuar aí nesse meio do caminho, processos onde essa água vai ser utilizada e armazenada, em outros casos onde ela vai ser gerada através de atividade metabólica da célula, por exemplo, né? Então, existem muitos processos metabólicos no organismo utilizando, trabalhando, retrabalhando, né, essa água que está sendo ingerida, essa água que foi produzida, enfim, através dos nossos processos de metabolismo. Então, basicamente, a entrada da água ela vai se dar pela ingestão direta de água ou de líquidos, né, e os alimentos. Lembrando que a gente já comentou anteriormente o seguinte: é, a água é a melhor opção de hidratação, né? A gente tem até algumas bebidas no mercado que prometem ajudar na hidratação do organismo, só que assim, há casos e casos, né? Há bebidas e bebidas. Se a gente tem uma bebida com alto teor de açúcar, ela não serve para hidratação. Uma bebida alcoólica também não serve para hidratação, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção, né, no tipo de bebida que está sendo ingerida e no tipo de componente que está associado a essa água que está presente ali. Então, a água pura ainda vai ser a melhor opção, água pura e potável, né, gente? Ainda vai ser a melhor opção para essa ingestão. Em relação aos alimentos, existem aqueles que têm a maior, menor quantidade de água, né? Alguns alimentos têm uma grande quantidade de água na sua composição, outros nem tanto, né? Eu tinha um professor na faculdade que costumava dizer que a água tem estados físicos, como sólido, líquido, gasoso, melancia e chuchu, né? Que são dois alimentos que são riquíssimos aí em quantidade de água. Né? Não só esses, mas a gente tem, por exemplo, o coco que armazena. Então, a ingestão desses alimentos, né? A ingestão, por exemplo, da água de coco, ela acaba contribuindo também para essa entrada. E a saída aqui a gente tem alguns itens, né? A urina como sendo um dos principais, né? A urina ela é responsável ali pela eliminação de alguns resíduos no nosso organismo e a água ajuda a dissolver esses resíduos para que eles saiam pelas fezes, né? Ué, água nas fezes? Sim, água nas fezes, né? O trânsito intestinal ele depende da concentração de água que a gente tem nas fezes. As fezes elas são formadas lá no intestino grosso, que é responsável pela absorção de água e de sais minerais, né? E lá no intestino, dependendo da quantidade de água que reside nesse organismo, né, que estava ali na quantidade de alimentos, um pouquinho também da atividade intestinal, né, é que a água vai ser absorvida ou não, né? Em eventos, por exemplo, de quadros de diarreia, né, as fezes saem líquidas justamente porque o intestino não conseguiu absorver aquela água que está ali e o bolo fecal foi passando direto pelo final do trato digestório, né? E, inclusive, eventos de diarreia e de vômito, né? Eles são extremamente prejudiciais porque você está perdendo água em grande quantidade por onde não estaria perdendo. Você estaria perdendo água em maior quantidade pela urina, que é o processo natural do organismo. Fezes não, vômito também não, né? Não. O conteúdo estomacal ele não volta. Não normalmente falando, né? Então, assim, a perda de água pelas fezes e em eventos de contaminação onde você tenha vômito também, é um dos fatores que a gente tem que ligar, né, o alerta para desidratação e é o que faz com que as pessoas que estejam com esses eventos terem a terapia, né, através do soro, do soro fisiológico, para poder fazer a reposição dessa água. Pelo suor, a gente já falou, né? Respiração na forma de vapor de água e as lágrimas ali quando, né, enfim, em alguns eventos de choro, processos alérgicos e tudo mais, mas em menor quantidade, bom, se a pessoa não for muito chorona, né? Mas acaba sendo eliminada também. Agora, eu diria que o principal bloco ainda é a urina, junto com o suor, fezes um pouco menos, respiração, lágrimas, né? E a gente vai discutir algumas coisinhas mais para frente.